Olá, galera! Ó, nós aqui de novo! Tudo bem com vocês? Professora Ju à disposição de vocês hoje e vamos trabalhar com a parte da matemática que eu acho show, que é a estatística. Legal, né? Vamos trabalhar essa parte, vamos retomar um pouquinho da aula passada e vamos ver alguns detalhezinhos diferentes e novos. Caderno em mãos, caneta, lápis, borracha, tudo certinho? Podemos começar? Então vamos começar. Vamos começar por onde? Por onde a gente sempre começa, né, gente? Lembrando vocês que não pode esquecer das coisas, de ir lá no ambiente Classroom, registrar sua frequência bonitinho, não esqueça de dar o enter, enviar, ok? E se você me está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material para entregar na escola, certo? Lembretes dados, vamos lembrar para sempre, para que vocês nunca esqueçam. Vamos para a nossa aula. Na última aula, nós trabalhamos com a parte da estatística. Lembra o que é? É a parte de coleta de dados, de organização, de análise de dados de diferentes áreas. Para quê? Visando tomada de decisão. As grandes empresas, as grandes instituições, elas precisam tomar decisões baseadas em dados, ok? Não pode ser do além. Ah, hoje eu acordei com vontade de contratar 1000 funcionários. Não é assim que funciona. Sempre baseado em dados, certo? E dentro dessa parte da estatística nós temos a população e a amostra. Lembram? População é todo grupo com uma determinada característica que você quer pesquisar e a amostra é aquele pouquinho, aquele pedaço de todo mundo que você vai pesquisar, porque é inviável pesquisar com todo mundo, certo? Então, tem todo mundo lá, todo mundo da escola, vai pesquisar com 3, 4 alunos de cada sala e por aí vai. Deu para lembrar? Então vem cá comigo, olha o desenho, ó. População, amostra. Lembra do exemplo do sangue? Todo o sangue do corpo humano, apenas a seringa que você tira na hora de um exame, certo? Isso é a amostra. Hoje nós vamos trabalhar com os tipos de amostragem, os tipos de amostra que nós temos dentro de uma pesquisa, dentro de uma coleta de dados. Fechou? Vem comigo? Então olha lá. Existem algumas maneiras de você escolher uma amostra e esses processos são conhecidos como amostragem, certo? Entre esses métodos nós vamos estudar 3, ok? A amostragem casual simples, a amostragem sistemática e tem o estratificado. Olha cada palavrão, né? Então vamos lá, o casual simples, o sistemático e o estratificado. Vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas formas de pegar essa amostra, ok? Então, olha lá. A amostra casual simples, ela é caracterizada por um sorteio aleatório, ok? Os elementos de uma população podem ser enumerados e em seguida você vai lá e sorteia uma quantidade, ok? Ó, sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Por exemplo, você tem lá 200, vamos numerar esses 200 funcionários e eu vou fazer o sorteio de 30, ok? Essa é a amostragem casual simples, tá bom? Então vamos ver um primeiro exercício. Ele diz assim, professor de educação física, nós vamos usar ele, porque vocês sempre gostam dele, né? Então vamos usar ele. O professor de educação física vai fazer uma pesquisa sobre o esporte favorito com todos os 300 alunos do 8º ano, ok? Para decidir os esportes que vai incluir na competição das turmas. Legal, né? Uma pesquisa que o professor realmente pode fazer, não estou inventando. Pode acontecer, não pode? Pode. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, toda a população é essa. Independente de outras características, como o sexo, vou pesquisar só com meninos e meninas. Ou a idade, não, quem tem 13, quem tem 14. Não conta nenhuma dessas características. A única é ser do 8º ano, ok? Ele vai fazer uma amostra casual simples de 10% dos alunos. E a pergunta é, como deverá ser feita essa amostragem? Eu vou dar um tempinho para você pensar.
Vamos ver como faz essa amostragem? Vamos lembrar, 300 alunos no 8º ano e a amostragem é 10%. Então, nós precisamos calcular esse 10%. Vem cá comigo, olha lá. Ó. População, então, 300 alunos do 8º ano. E a amostra é 10%. 10% é uma parte do total. Ele não vai pesquisar com todos os alunos, ele vai pesquisar com uma porcentagem, uma parcelinha desse total. Um pouquinho de cada turma, entendeu? Então, aqui ele precisa calcular o 10%. Vem cá, vem cá. Como que calcula 10% de alguma coisa? Olha lá, ó. 10%, esse símbolo, ele não faz parte das contas, tá bom? Então, quando você vai fazer conta, você tem que tirar ele. Então, como que eu tiro ele? Continuando na representação da porcentagem. Você faz assim, 10%, ok? 10 sobre 100. Se você dividir o 10 por 100, você vai ter 0,1 ou 0,10. Então, quando você quer calcular 10% de alguma coisa, basta você multiplicar esta alguma coisa por 0,1 ou 0,10, ok? E é isso que nós fizemos aqui, ó. 300 vezes 0,1 ou 0,10 dá 30 alunos. Então, essa amostra ali será de 30 alunos, ok? Então, ó, como vai ser essa amostra? É uma amostra casual simples. Vai sortear alguns alunos. Então, ela pode se enumerar a população de 1 a 300, vai dar um número para cada um dos alunos do 8º ano e vai sortear 30 alunos. Sortear do número 1 ao número 30, ok? Aí ele fez uma amostra casual simples, que é sorteio. Deu para entender? Deu? Vamos para o próximo, então? A próxima é a amostra sistemática. Então, tem todo um sistema ali que a gente vai ter que obedecer, tá bom? Então, como é que ela funciona? No caso da amostra sistemática, os elementos da população a ser estudada já se encontram ordenados. Então, já tem uma organização aqui. São exemplos, vamos tentar entender. Produtos de uma linha de produção, prontuários médicos, já está lá organizado, prédios de uma rua, já tem a numeração deles e por aí vai. Para a seleção dos elementos que farão parte da amostra nesse tipo aqui, ó, nessa sistemática, é elaborado um sistema pelo pesquisador. Então, dá uma olhada nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é distribuição dos estudos conforme o ano de publicação. Então, eu tenho em 2007, foi publicado 4 artigos, que representa 12,5% do total de artigos que eles estipularam ali, ó, de 2007 até 2013. E cada ano vai ter um número de artigos publicados e a sua porcentagem em relação ao total. Se você olhar no final aqui, ó, tá escrito total, 32 artigos, que fecha 100%. Então, já está organizado ali, tá bom? Então, vamos ver qual seria uma pergunta em relação a essa amostra sistemática. Uma empresa que fabrica parafusos, ok? Pretende fazer uma pesquisa para verificar o comprimento, se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Tem que ser o mesmo tamanho, né? Senão não dá certo. Para a amostra dessa pesquisa, será retirado 0,5% da produção diariamente. Então, todo dia tem uma produção e eles vão retirar 0,5% da produção todo dia. E o que vai acontecer? Serão produzidos, se são produzidos 8.500 parafusos diariamente, qual é o tamanho dessa amostra? E agora é com você.
como que a gente calcula essa amostra? Então caiu porcentagem de novo, gente. Vocês vão ver que porcentagem vai aparecer bastante. Ele quer saber quanto é 0,5% de 8.500 parafusos. Então, vamos lá fazer a conta de novo. 0,5%. Então, eu tenho a mesma coisa que o 10%. 0,5%, eu tiro o símbolo de porcentagem e acrescento sobre 100 embaixo. Então, vai ficar assim, 0,5 sobre 100. Cuidado com as vírgulas agora, né? Porque esse número já é pequeno. Eu vou dividir por 100, ele vai ficar menor ainda. Eu caminho com a vírgula 2 casas para a esquerda, ok? Então, ele está aqui, ó, 1, 2. Então, enche de zerinhos ali na frente. Então, o que nós teremos? 0,005. Então, calcular 0,5% de alguma coisa é multiplicar essa alguma coisa por 0,005. Então, cuidado que tem muito zero aí nesse negócio, tá bom? Pra gente não se confundir. Então, ó, 0,5% dos 8.500. Então, ó, 0,5% tá aqui de novo, ó. Aqui o que foi feito, gente? É para quem não gosta de fazer conta com decimal, tá bom? Tem como fugir das vírgulas ali? Claro que tem. Sempre tem. Matemática sempre tem um jeito para fugir do que você não gosta. Então, o que ele fez essa fração aqui, ó? Ele multiplicou em cima e embaixo por 10. Para quê? Para fugir da vírgula. Então, 0,5 vezes 10 virou 5. 100 vezes 10 virou 1.000, que dá o mesmo 0,005, tá bom? Multiplicando essa porcentagem pela população, que é 8.500 parafusos, nós teremos 42,5. Não tem como pegar 42,5, né? Então, pega 42 parafusos nesse sistema de amostra que nós temos, ok? Nessa amostra sistemática. Tudo bem? Vamos para a última, então. É a amostra proporcional estratificada. Olha que nome difícil. Consegue falar? Estratificada. Nessa amostra, a população é dividida em subpopulações. Olha lá, ó. Tem uma população e tenho 3 estratos ali dentro, que são 3 subconjuntos dentro de um maior, tá bom? Esse tipo de amostra é realizada quando outras características da população devem ser levadas em conta. Então, não é apenas uma, ok? Como assim, professora? Vamos entender. Você vai entender com esse exemplo aqui como que funciona essa estratificada. Então, olha a questão 3. Em um congresso para médicos, 110 se inscreveram para a palestra de cardiologia, 140 para a de obstetrícia e 150 para a palestra de ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram dessas palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma, ok? Mas tem um probleminha. Se for realizada uma amostra simples, eu vou lá pegar todo esse povo e vou sortear 40, existe a probabilidade de os 40 selecionados terem assistido a mesma. Aí eles vão falar da mesma e nós queremos ter uma média, uma pesquisa geral das 3 palestras. Então, olha aqui, ó, uma tabelinha para a gente entender. Sendo assim, é necessário fazer uma amostra proporcional de cada palestra, ou seja, de cada extrato, ok? Eu não posso pegar 40 do total, 400 pessoas. Por quê? Porque eu posso pegar 40 de uma mesma pesquisa. Então, eu preciso ver de cada extrato aqui, certo? Para isso, a equipe organizadora montou um quadro. Então, a pergunta é, determine o tamanho de cada amostra, de cada amostrinha aqui, ó, cada extrato. Então, eu só vou dar uma dica antes de você pensar. 400 é a população. A amostra, ele quer que seja 40. 40 é qual porcentagem do 400? Tempo para você.
para a gente conseguir completar cada extrato, cada amostra ali de cada palestra, eu preciso entender 40. É quantos por cento de 400? 400 é o meu total. Se eu peguei 40, ele quer 40 pessoas entrevistadas, eu preciso pegar a mesma proporção em cada uma das palestras. Então, primeiro eu vejo no total. O total é o quê? 40. 40 sobre 100 é 0,1. Se você multiplica pelo número 100 para transformar em porcentagem, vai dar o 10%. Então, eu sei que 40 no meio de 400 representa 10%. Então, de cada palestra vai ser pego 10% para fazer essa pesquisa, porque daí ela vai ficar bem embasada, cada um vai falar sobre a importância do seu tema e eles vão ter todos os dados de todas as palestras para poder pesquisar e fazer esse levantamento. Legal, né? Então vamos lá. É 10% de cada um. Então quanto que é 10% de 110? 10% a gente já viu é multiplicar por 0,1 ou 10 sobre 100 vezes o 110, que é o total das pessoas que assistiram a palestra de cardiologia. E deu quanto? Deu 11. Então, ele vai pegar 11 pessoas para fazer essa pesquisa que assistiram a palestra de cardiologia. E a palestra de obstetrícia? São 140 pessoas que assistiram. Quanto é 10% de 140? Ó, 10 sobre 100 de 140. Então, deu 14 pessoas, ó. Multiplica de cima com de cima, ó. 10 vezes 140, 1.400. Embaixo do 140, sempre tem o denominador 1. Então, 100 vezes 1, 100. Divide 1.400 por 100, dá 14. Então, 14 pessoas é o extrato, a amostra do povo que assistiu a palestra. De obstetrícia. E de ortopedia? De novo, 10% de 150. Então, a mesma conta, 10% de 150 dá 15 pessoas. Então, para entrevistar essas pessoas, considerando todas as palestras, precisa pegar 11 das que assistiram cardiologia, 14 das que assistiram a palestra de obstetrícia e 15 das que assistiram a palestra de ortopedia, totalizando as 40 pessoas que eles queriam para essa amostra, ó. Ok? Tudo separadinho. Então, ó, dos 110 inscritos em cardiologia, serão sorteados 11 para a amostra. Então, é um sorteio feito, certo? Mas é um sorteio já dividido, 11 lá de dentro. 14 sorteados aqui dentro de obstetrícia e 15 sorteados lá dentro de ortopedia, ok? Essa é um pouquinho mais complicada, né? Porque tem as subdivisões dentro de um conjunto maior. Então, o que a gente trabalhou hoje? Os tipos de amostra, certo? Eu posso pegar de qualquer jeito, sortear, que é o casual simples. Eu posso pegar o sistemático é aquele que já está numa ordem definida, ok? E também tem o proporcional estratificado, que é quando você já tem subconjuntos dentro lá. Lembra do exemplo da palestra de todos os médicos? Cada palestra específica, ok? Então, esse é o estratificado. Tem todas essas formas de a gente coletar informações, ok? Spoiler da próxima aula, o que teremos? Vamos ver mais um pouquinho de estatística, alguns conceitos básicos e vamos trabalhar com umas variáveis estatísticas. Vocês vão ver que é bem legal para a gente conseguir definir esse mundo aí geral das pesquisas, ok? Então, não esquece de fazer o que você tem que fazer aí, faz o teu deverzinho, anota o que tem que anotar, pergunta para o seu professor o que precisa perguntar, ok? E nós nos vemos na próxima aula. Tchau!